Convido a todos para que possamos unir em pensamento, elevando ao Pai da vida, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, para que os nossos pensamentos alcancem as mais altas vibrações, alcancem o grande agradecimento pela vida que temos, pela grande oportunidade de estarmos aqui nesse dia de hoje, podendo nos abrir a um renovo de vida, a uma transformação, a uma cura, a uma melhora, buscando junto a Jesus. Mestre amado, meigo Nazareno, a Ti rogamos a misericórdia, a compaixão, por cada um de nós que aqui quisermos e pudermos alcançar esta casa. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, para que possamos nos vencer a nós mesmos. Assim, gratos somos pelas portas abertas desta casa, gratos somos por estarmos aqui unidos a Bezerra de Menezes, o nosso venerando, nosso mestre, nosso orientador, que possa o Bezerra derramar sobre todos nós uma chuva colorida de bênçãos e de paz. Assim, rogamos ao mais alto, aos instrutores espirituais que possam nos amparar, para que nesta manhã de hoje as palavras possam ser trazidas a acalentar cada um dos nossos corações, trazendo a esperança, a harmonia, o equilíbrio, o esclarecimento. E assim damos por iniciado e aberto as atividades de hoje. E que assim seja. Muito bem. Que alegria retomarmos as atividades e que alegria podermos ter onde nos encontrarmos, não é mesmo? Porque, puxa vida, como seria difícil a nossa vida, o nosso dia a dia, sem ter onde buscar Jesus, sem ter onde nos aliviarmos das agruras, das pedras, dos espinheiros que por vezes nós temos no nosso dia a dia. E é esse alívio que nós sentimos quando nós adentramos os portões dessa casa, não é mesmo? Aquele banho espiritual que nós não sabemos o que acontece, mas quando entramos no portão, nós estamos lavados, acalmados, pacificados. Os tarefeiros espirituais já recolhem os nossos irmãos espirituais, levam para atendimento. Aquele peso, né,
das costas largas, de carregar as dificuldades, parece que diminui. De repente uma conversa amiga aqui, um bom dia acolá, a gente já fica feliz, a gente já fica com o coração repletado de alegria de ver um amigo, um conhecido, um abraço fraterno. E aí forma-se esta união que nós temos aqui no Bezerra de Menezes. Isso é família. A nossa tarefeira estava nos dizendo que na casa dela nem um filho podia brigar, porque ai daquele filho que se brigasse, ele já ia ter que fazer as pazes com o seu irmão, já tem que dar abraço, pedir desculpa e fazer as pazes. E hoje a nossa vida em sociedade, ela não está muito fácil de ser levada, porque infelizmente o egoísmo e o individualismo, eles estão exacerbados, eles estão muito grandes. A cada vez mais tem sido cultivado nos corações de todas as pessoas. Hoje em dia, desde cedo, as crianças já são doutrinadas nesse sentido, educadas nesse sentido, de que tem que ter cada vez mais os bens materiais, e o ser ele vai ficando de lado. O ser melhor, o ser irmão, o ser fraterno, o ser solidário vai ficando de lado. Porque você tem que estudar, porque você tem que trabalhar, porque você tem que conquistar os seus bens materiais. É só assim que você vai ser valorizado nessa vida. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque essa vida na Terra, ela é só um pequeno estágio numa vida muito maior, que é a verdadeira vida que nós temos, a vida do Espírito. Nós, na doutrina espírita, temos a grande alegria de encontrar esclarecimentos que por vezes em outras religiões não temos a mesma oportunidade, e que fica realmente difícil levar uma vida de desapego, uma vida mais espiritual, uma vida onde que a gente possa buscar o ser melhor, o ser caridoso, o ser solidário, fraterno, quando se é ensinado que só tem uma vida. Se você só tem uma vida, muitas das pessoas até acreditam que não há nada após a vida. São os ateus, os materialistas puros. Em não acreditando que não há nada após a morte, você fica sem eira e sem beira. Você não tem o que fazer que não aproveitar a vida da matéria, porque morreu, acabou. E aí entra a grande situação de que tem que viver a vida a cada dia como se fosse o último, gozando da vida. E nesse gozar da vida, a gente não planta uma árvore, a gente não planta uma flor, a gente não planta uma amizade, a gente não planta um carinho, uma solidariedade, uma fraternidade. Por quê? Porque você tem que desfrutar da vida, porque morreu, acabou. E nessa história do morreu, acabou, puxa vida, quando a pessoa se apercebe, a vida vai se passando, um dia, dois, um ano, 2, 10, 20, chegou-se no fim da vida. E eu vos digo, morre e não acaba, minha gente. Morreu e não acabou. E a pessoa não plantou. E na hora da prestação de contas dela com ela mesma, dela com Deus, com sua própria consciência, ela fica sem ter onde se apegar, como aquele que está no rio, sem ter um galho para se segurar, uma boia, um barquinho para navegar.
e fica na dificuldade. E são os nossos irmãos que nós conversamos nos trabalhos mediúnicos, que acontecem nos dias específicos da casa e em todos os outros momentos do nosso dia a dia, porque nós conversamos com os espíritos 24 horas por dia. É aqui, ali, acolá. E quando ouvimos eles estão em escuridão, buscando a materialidade, que já se passou, porque é só um pequeno estágio aqui na matéria. E depois é a vida no mundo espiritual. E lá não existe a ilusão da matéria. No mundo espiritual, ou você plantou, ou você não plantou. Ou você tem frutos a colher, ou você não tem. Por isso que o Espiritismo ele é um grande orientador, um grande norteador para as nossas vidas, porque ele já é a nossa rédea, o nosso freio, que nos impede de fazer algo que seja ruim, algo que não seja uma boa semente, um bom plantio. Nós temos que, diante deste preceito, sabedores de que a vida prossegue, sermos inteligentes, sermos racionais, sermos espertos e aprender a viver a vida como a vida é. Este retorno das férias, este início de 2023 é um ano novo. Mas será mesmo que ele é um ano novo de renovo para nós? É a pergunta que deixamos para cada um refletir. Porque só será um ano novo se nós fizermos algo novo, se nós vivermos algo de diferente, se nós transformarmos esse ano de alguma maneira. Porque do contrário, será um ciclo igual ao do ano passado e às vezes igual aos dos 10 anos anteriores ou da vida inteira anterior. E o convite da renovação de Jesus é a renovação. Renovação, a transformação, a busca em todo o momento de nossas vidas de nos melhorarmos, de sermos homens de bem. Homens no sentido amplo, homens de bem. Homens de bem que são aqueles que vão trabalhar para que em cada situação que a vida nos coloque, façamos o nosso melhor. Buscando em cada momento sermos cristãos, buscando em cada oportunidade dobrar os galinhos das durezas que temos ainda, das nossas imperfeições, das nossas mazelas, contornando o homem velho que nós ainda somos, o homem que tantas imperfeições e erros acabou por cometer. Eu quero vos dizer assim, neste ano de 2023, o convite, ele está novamente sendo posto para cada um de nós. E o Espiritismo, para vocês, para todos nós, que conseguimos ter a coragem, porque basta muita coragem para conseguirmos adentrar a uma casa espírita, a coragem de enfrentar a nós mesmos. Porque o Espiritismo, ele é este enfrentamento. Não é contra ninguém, porque aqui a gente não batalha com ninguém. A luta ela é íntima. Mas tem que ter coragem para vir numa palestra, numa conversa e ouvir de frente
uma verdade que pode ser transformadora para nós. Uma verdade que ela possa realmente colocar em xeque quem nós somos. E entra um grande conflito. Eu quero me transformar? Será que eu quero deixar de ser quem eu sou? E aí, a resposta continua sendo de cada um de nós, particular, íntima. Às vezes eu sou feliz com quem eu sou e eu não quero me transformar. Eu quero continuar como eu sou. Mas eu vos digo que aquele que não busca se melhorar incessantemente fica estagnado. Hoje, o mercado de trabalho, as profissões, estão exatamente como nós devemos trabalhar conosco mesmos. Se nós não atualizarmos, não estudarmos, não evoluirmos no trabalho, o mercado de trabalho, põe a gente para fora, não é mesmo? E se nós não nos melhorarmos, não buscarmos modificar, ficarmos estagnados como estamos neste melhoramento íntimo do ser, aí eu vos digo, o Senhor trará novidades para a sua vida. O Senhor enviará auxiliares para que a gente possa ter um impulso, que são os amigos da dor, os amigos do sofrimento, das angústias. A mãe dor, né? Aí até a nossa irmã diz, a mãe dor. É duro, mas é o amigo daquela hora, que nos chacoalha para tirarmos nós da situação de dificuldade que nós estamos. É um câncer? Então que seja a mãe câncer. É a falta do dinheiro? Então que seja a falta do dinheiro. Seja a situação que for, vai nos impelir, nos obrigar a modificar. A metade do público, vamos colocar assim em linhas gerais, sairia correndo. Ou até muito mais da metade. Mas vocês que aqui chegaram, que aqui adentraram, não tem mais este medo. Já estão corajosos. Nós já estamos corajosos de enfrentar esta força corrente do universo, do Criador, de ouvir algo que nos chacoalha. Porque é melhor ouvir algo que nos chacoalhe do que sentir algo que nos chacoalhe, do que viver uma situação dura. Eu quero chamar a atenção a vocês para algo simples e que é ensinado para todos quando chegam à casa espírita. Chama Evangelho no Lar. Os irmãos espirituais nos dizem que se todas as casas do nosso planeta fizessem Evangelho no Lar uma vez por semana, o nosso planeta já estaria melhorado e modificado. Sabem por quê? Porque estaria implantado nas famílias, nos corações e nos lares, Jesus. Fazer o Evangelho no Lar é uma forma importantíssima de nós conseguirmos abrir as portas da nossa casa material, da nossa casa espiritual e íntima, para a transformação, para a renovação que Jesus nos convida. Então, quero vos dizer que ressaltamos a importância para cada um de vocês de realizarem uma oração, de realizarem o Evangelho e de promoverem isso onde quer que estejam. É isso que eu ia
Sim, ao morador de rua. O morador de rua de São Paulo fez o presépio onde ele dormia. Coisa mais linda. Eu chorei. Sim, porque onde é o nosso lar? O lar é onde nós estamos. Se nós estamos numa casa chique, numa mansão, ou então num casebre, ou então na rua, ou então num carro, ou então num hotel, uma pensão, em qualquer lugar que a gente esteja, aquele ambiente onde nós estivermos vai ser o nosso lar. Porque o nosso lar é o nosso corpo. Começa por aí. O lar que Deus nos deu para termos esta passagem terrena, material, é o nosso corpo. E quando desencarnamos, é o corpo espiritual. E onde quer que a gente esteja, a gente pode fazer oração. Eu quero te pedir para você explicar a diferença entre casa e lar. A nossa irmã está falando a respeito da casa e do lar. Casa é o ambiente físico. O ambiente físico é o exterior material, estritamente objeto. Então é a mansão, o casebre, é a choupana, é a oca, é a casa, aquele ambiente exterior. Mas o lar, e aí que entra o grande X da questão, e por isso que o evangelho é no lar e não é na casa. O lar é aquele ambiente em que nós edificamos a nossa morada, e começa a edificação no nosso íntimo. Por isso que nós, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos fazer o evangelho no lar, porque nós vamos fazer o evangelho em nós. E onde que nós estejamos, nós podemos compartilhar esse evangelho. E aí a pergunta que me fizeram neste fim de ano era como que se faz o evangelho no lar, para que Jesus possa chegar para nós. O evangelho no lar é assim. Nós orientamos que se coloque um pouco de água num copo para cada um dos que participarem. Se nós estivermos sozinhos, é um copo para a gente. Pode-se colocar também uma garrafa para que se use durante a semana. E pelo menos uma vez por semana, com aquela água, faz-se uma oração. Se for possível, faz uma leitura de um livro edificante. Nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui contém as leis morais de Jesus, e elas nos fazem justamente aprender a se melhorar, a se modificar, a compreender melhor as lições das dificuldades pelas quais nós passamos na vida. Então faz a leitura de um trecho, não precisa ser muito longo, vai da condição e da vontade de cada um. Eu gosto de ler um capítulo, mas tem pessoas que gostam de ler um parágrafo e desenvolver, compreendendo bem, ler um pouquinho, conversa sobre o tema. Se está sozinho, pode ser lido para si mesmo, pode ser lido em voz alta, pensa sobre aquilo. Se não tem um livro, tudo bem também, faz o seu evangelho no lar. Convida Jesus para que ele possa estar contigo numa oração. Faz uma oração. Nós também orientamos para que possa ter um dia e um horário específico, se for possível, para que a equipe espiritual possa naquele dia, naquele horário, atendê-lo, onde quer que você esteja. E dessa maneira, nós vamos implantando no dia a dia da vida Jesus. Porque nós vamos lembrando do Mestre, vamos sendo atendidos e vamos nos aliviando dessas dificuldades, do peso. Por isso que quando no Evangelho consta que com Jesus os fardos seriam mais leves, é porque quando a gente busca Jesus, a ajuda já chega para nós.
Outra questão bem rápida para a gente tratar. Oração. Como que se faz oração? Às vezes a gente não sabe nem como fazer uma oração, porque as outras religiões às vezes acabam nos dizendo que nós nem podemos fazer uma oração direto para Deus, para Jesus, para Maria. Precisamos às vezes de um intercessor, alguém que ore por nós. É muito comum a gente ouvir isso. Então, nós vos dizemos, Jesus já nos ensinou, todos podemos falar diretamente com o Pai. E Ele nos exemplificou a oração do Pai Nosso. Não sabe fazer uma outra oração? Faz o Pai Nosso. Não sei fazer o Pai Nosso também. Conversa com Deus. Conversa com Jesus. Trata Ele como Pai, trata Ele como irmão, como um amigo. E conversa com Ele. Hoje muito em voga estão as profissões que trabalham a parte psicológica. Use a psicologia de Deus. Conversa com Jesus. Conversa com os amigos espirituais. Fala com Bezerra. Chama esses amigos. Pede a ajuda que precisa. Com certeza ali está resolvido o problema. Mas nas orações, então, essa conversação a gente sempre exalta. Que devemos ter a gratidão. Trabalhar esse aspecto. De sermos gratos. De louvar, que é de reconhecer que existe Deus, que existe Jesus, os tarefeiros que estão trabalhando em nossas necessidades, né? E o pedido, a rogativa também, porque aquele que não pede não vai obter. Quando a gente pede, aí nós nos abrimos para sermos ajudados. Já vi casos que os irmãos espirituais ficavam ao lado da pessoa aguardando ela pedir ajuda. Quando ela fez então o pedido, eles puderam ajudar, porque aguardava aquele ensinamento do pedir e obtereis. Então vejam que interessante. O lar, o Evangelho no lar, a implantação de Jesus em nossas vidas, em nosso lar. E essa ajuda mágica, por assim dizer, que ocorre da espiritualidade, que de repente a vida estava tão pesada e difícil, e esse fardo se tornou leve, porque nós buscamos ajuda, assim como acontece quando conseguimos entrar nessa bendita casa e aqui vir buscar esta ajuda. Quero ler para vocês então uma parte do Evangelho, do capítulo 18, chamado Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, na parte das instruções dos Espíritos, que fala-se, dar-se-á àquele que tem. Poxa, mas será que Deus é assim? Dá só para aquele que já tem? E aquela musiquinha, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Vejam, não é bem assim, mas é forma de compreender por que aquele que já está escolado estuda ainda mais. Porque ele compreende que ele tem que buscar mais e ele vai estudar ainda mais. Então, quando eu fiz faculdade, descobri que não adiantava muita coisa a faculdade, eu tinha que estudar ainda mais. E depois a gente passa no exame da ordem, e daí depois vê que não adiantou nada, tem que fazer, faz uma pós, faz duas, faz três, faz quatro, faz cursos e não para de estudar, e não adianta, tem que continuar estudando, e experimente parar de estudar para você ver se não fica obsoleto. Assim como tudo. Hoje o mundo vai mudando na sua sim, produção, as leis evolui, tudo evolui, muda. Hoje, os objetos, os eletrônicos, estão se tornando cada vez mais obsoletos. Hoje fala-se que um celular ele se torna obsoleto hoje com 3 meses. Então você compra a última geração, em 3 meses você já está com ultrapassado. Neste mesmo sentido, é o mundo impulsionando nós a não ficarmos parados.
a estudarmos, a evoluirmos, a desenvolvermos. Porque aquilo que nós sabíamos no passado, que o pessoal falava assim, nossa, se você estudar até o 1º grau, você já está resolvido, aprendeu a ler e escrever. Não adianta mais. Ah, eu fiz o 2º grau completo. Não adianta mais. O curso superior, não adianta mais. Por quê? Porque a evolução ela tem que ser incessante. Temos que estudar e trabalhar sem parar. Porque a oportunidade, a permissão que Deus nos dá para evoluirmos. E ai de nós se ficarmos parados, é aquilo que nós falamos, se ficarmos parados, a onda leva, a onda da vida nos leva. Não, a gente enferruja. 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 Exatamente. Então vamos lá. Dar-se-á àquele que tem. Seus discípulos aproximando-se disseram-lhe, por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhes disse, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse, escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. E aí vem a explicação dos Espíritos. Olhem que interessante. Dá-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Mas se aquele que não tem já não tem, como que se tira? E aquele que já tem já não está na abundância? E vai ter ainda mais? Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente pareceram-vos paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno. Olhem só. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Porque, logicamente, quanto mais nós vamos conhecendo, nós vamos aprendendo a viver a vida verdadeiramente. Não com olhos somente materiais, porque se fôssemos ter somente olhos materiais, por certo nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui em conversa, em busca das palavras do reino de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Nós estaríamos aí trabalhando, porque tem que amealhar coisas do material para gozar da vida material. Mas não, nós já estamos num grau em buscar as coisas do Espírito, os ensinamentos. E aí que, como mencionou o parágrafo, os ensinamentos dos Espíritos da Verdade, que encoraja os esforços que tendem ao bem. Falar em esforços, eu lembro uma vez que um rapaz que vinha aqui, ele bebia, às vezes me parecia que ele usava entorpecente, os dois juntos, mas um dia ele falou uma coisa tão bonitinha.
ele falou que na sexta-feira ele não bebia mais, porque para não atrapalhar o sábado de vir aqui. Sim. Olha o esforço que ele fazia, né? Porque de repente Com certeza. ele vivia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e conseguia não beber na sexta, Sim. né? Eu tive uma experiência, Foi bonitinho, foi. com toda certeza. Eu tive uma experiência muito interessante quando me designaram para eu ser porteiro. Então eu passei a ser porteiro da casa. E aí o requisito era que a pessoa estivesse sóbria para entrar aqui na casa. Pois bem, foi quando eu ouvi alguns depoimentos como esse que foi dito por ti, de que a pessoa fazia um esforço para estar com sobriedade para poder entrar aqui na casa. Esse esforço, com certeza, hercúleo, o mais difícil que se possa imaginar, porque ela evitava ali um dia, às vezes na semana, para estar com sobriedade para entrar aqui na casa e ouvir a palavra do Senhor. É realmente muito marcante. E hoje ele mora aqui, desencarnado. Ele já desencarnou. Então foi acolhido aqui na casa, né? Desencarnou de um desencarne violento. Mas foi recolhido e aceitou, né? E mora aqui. Lindo. Então aí que é a situação que nós temos que parar para pensar. Qual é o esforço que nós estamos fazendo para vir aqui? Porque realmente é um esforço, cada um faz o seu grande esforço. Eu faço o meu, vocês fazem de vocês, mas vejam um caso desse, né? Onde que a pessoa vem. Meus amigos todos também são da rua, mesma coisa, é um esforço muito grande para deixar o mundo aí fora e vir aqui. A gente sabe disso. É uma luta muito grande, porque o assédio é muito forte dos amigos espirituais. Então, realmente, recebem, e eu digo para vocês com toda a sinceridade e do que eu já vivi e do que eu já vivenciei nesses anos aí que eu tenho nessa casa, recebem em abundância de ajuda, a ponto que não importa uma situação tão séria que leve a um desencarne até mesmo violento, mas receberá um acolhimento de Bezerra de Menezes, da equipe espiritual, amanhã, lá depois. Por quê? Porque fez o esforço, porque buscou Agora, meu filho, e conseguiu. Eu vou subir, que eu vou lá trabalhar no pré-natal um pouquinho. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você é jovem, vá anotando as suas experiências, porque um dia pode ser útil para essa casa. Porque eu me arrependo de não ter anotado as experiências com a pomada de Bocopeiro. Eu me arrependo, porque eu assisti, presenciei muitas curas. A gente foi amparar junto com a prefeitura, a casa do rapaz queimou e a Igreja Católica ia fazer outra casinha. Mas ele era paraplégico e tinha que colocar ele em algum lugar. E o meu colega de trabalho era da Igreja Católica, trabalhador da favela, e pediu, acho que nós conversamos. Então, a casa aqui foi na prefeitura, lá na cidadania, na fazendinha, e lá trabalhava naquela época uma chefe, que tinha sido minha chefe, foi bom, facilitou. E a gente foi pedir, o asilo disse que não podia receber ele por causa da idade dele. E aí, mas se a gente conseguisse uma ordem, eles receberiam, se nós nos responsabilizássemos por ir fazer o banho e o curativo da escara. Uma escara desse tamanho, menor. Aí aqui tinha 6
pessoas da enfermagem. Então nós fizemos 2, 4, 6, para 3 dias a equipe escalada. E graças a Deus eu carreguei água quente nos 5 litros de água mineral de ônibus, graças a Deus. Graças a essa casa. Bendito. Então a gente ia de 2. E aí um dia nós começamos a fazer o curativo com a pomada de Bobopeta. Só limpeza com água mesmo, e do banho, no chuveirinho, e secava com gás e pomada de Bobopeta. Aí levamos ele no retorno no hospital. O Maurício tinha levado, antes o Maurício já tinha levado ele um dia no hospital de clínica. Ele tinha um cabelão, mas chegou lá, o cabelo estava tão que teve que raspar. E ele ficou muito sentido. Tadinho. Mas aí tá, e nós fizemos um retorno no hospital de clínica, porque ele passou a ser paciente. E aí o médico falou assim: escuta, como que esses caras tá desse jeito? Pequenininha, assim, ó. Pequenininha. Reduziu. Aí ele falou assim, eu falei, com o que vocês estão fazendo curativo? Eu disse, com a pomada de Bobopeta. É uma pomada espiritual. Porque naquele tempo eu já tinha aprendido a testemunhar do Espiritismo. Aí ele falou assim, e jogou as pinças assim no campo. Se assustou. Me conta como é isso. Aí eu contei, sabe? E eu me arrependo de não ter anotado essas coisas, sabe? Sim, são vivências, né, que a gente acaba deixando, né, passar, né? Mas realmente, então, você veja que interessante. Aqui, se perguntar quem usou pomada Bobopeta, todo mundo tem esse testemunho impressionante, né? Assim como a gente tem os nossos testemunhos a respeito da nossa vivência, nosso dia a dia, das oportunidades que nós nos propusemos a vir até a casa. Porque eu sei que todo mundo teve dificuldade, nós temos dificuldades para vir a casa. Porque a gente se propõe a vir à casa do Senhor, e aqui a gente vai ouvir às vezes uma palavra, uma mensagem que é transformadora na nossa vida. E nesses momentos, os nossos irmãozinhos que ainda não sabem viver com Jesus, eles lutam para que isso não aconteça. Então eles dão sono na gente, eles dão dor e sofrimento, Dor de cabeça. dificuldades, dor de cabeça, dificuldade para que a gente não esteja com condições de vir. Mas a nossa vontade... Visita que chega. Visita, na parente. hora do evangelho no lar também. Então vejam, tudo isso são os, entre aspas, impeditivos. Mas vamos tomar isso como provas. Provas do que realmente nós queremos para a nossa vida. Por quê? Porque são as provações que nós temos que passar. Não, meu irmão, fica em casa, fica tranquilo aí. Eu estou indo lá na casa espírita, vou lá tomar um passe, vou lá fazer o evangelho, vou lá ouvir uma palavra. Quer ir junto? Vamos. Não quer ir junto? Tá tudo bem. Nós estamos indo. E aí que é o momento da nossa prova, né? Porque são as provas que Deus coloca na nossa vida para saber aquilo que a gente quer. O convite para ir passear, o convite para ir viajar, da festa, da farra. Não, agora é o momento de eu ir no grupo. Depois, se der, eu vou. Ou então, outro dia nós marcamos. São as formas com que nós vamos nos propondo a Deus a modificação, o melhoramento, e nessa propositura nossa que vem a ajuda em abundância. Quantas vezes eu ouvi amigos espirituais dizendo que estavam prontos para realizar um atendimento, uma cirurgia, uma cura, um desligamento de irmãos espirituais que estão ali prejudicando há tanto e tanto tempo, e a pessoa não veio, porque na hora da sua prova ela não escolheu vir.
não fez a escolha correta. A equipe espiritual, Dr. Bezerra, os tarefeiros, os médicos prontos para atender, mas ela tinha que vir apresentar a vontade, a boa vontade, realmente a sua escolha de renovo de vida, e não fez. E daí a equipe espiritual não pode fazer nada, tem que aguardar. Assim como acontece com os espíritos no mundo espiritual, desencarnados. Não se pode ajudar aquele que não quer ajuda. Você só pode auxiliar aquele que quer realmente, de coração, a ajuda. Agora eu faço serviço, sexta-feira faço tudo. Quando eu chego de noite fazer oração, converso com o seu Bezerra e digo para ele, mas eu vou à sua casa, o senhor me dá força nas minhas pernas. Ou no outro dia eu levanto cedo e estou aqui. E renovado. Porque realmente dão as forças. Agora, é igual quando a gente está mal acabado, com alguma doença, dores, dificuldade, ou até mesmo sem dinheiro. Mas se você se propõe, faz a propositura de eu preciso ir, eu quero ir, me dê forças, me dê ajuda que eu preciso, chega. Mas tem que querer. É assim, né? É o drogado, é o bêbado. Somos nós, todos nós temos as dificuldades. É por isso que eu falei, um morador de rua é muito louvável. Nós ficamos muito felizes e agraciados de receber a presença de vocês, porque nós sabemos a luta que é. Nós temos a consciência que a dificuldade é muito grande, como disse a nossa irmã. É aquele momento que a pessoa fala para si mesma na sexta-feira, naquele propósito, fala assim, eu vou dar uma seguradinha para amanhã não estar lá muito mal acabado. Então, poxa, vai receber ajuda, vai. E a gente vê, é uma coisa assim fantástica. Mas então, aquele que já tem, ele receberá ainda mais. Por quê? Porque a gente já tem onde buscar uma ajuda. A casa de Bezerra, aqui a casa de Bezerra, por exemplo. E aí a gente se propõe a vir. Porque a gente pode conhecer a casa de Bezerra e não vir mais, né? Eu sei que está lá, mas eu não vou mais, nem entro. Então, aquele que já tem, será dado mais, porque a pessoa quer mais. Ela busca. E aí ela vem aqui. E ela recebe instrução e conhecimento. E ajuda. E aí então ela está recebendo mais. E ela recebe mais ajuda. No seu dia a dia, não é só pelo conhecimento das verdades da vida, mas ela recebe um apoio, uma força, aquela ajudinha mais, aquele pontapé, amigo, em todos os sentidos, no estudo, no trabalho, no lar, com seus familiares. Então vejam, aquele que já tem, será dado mais. Vamos prosseguir aqui, que tem mais 2 parágrafozinhos, para gente poder ver a instrução. Tira-se aquele que nada tem ou que pouco tem. Até tira-se, olha só. Tomar isso como uma oposição figurada. Porque é claro que Deus não vai ficar tirando aquilo que a gente já conhece, que a gente aprendeu. Deus não retira das suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abre as suas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito. Ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Não, né? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai
se ele não produziu nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com esforço de sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Então vejam que mensagem linda, que realmente as sementes estão às nossas mãos e o campo está ao nosso alcance. O campo é o nosso coração, o campo é a nossa vida a ser lavrado. E aí temos nós que nos esforçarmos por lavrar e plantar essas boas sementes em nós mesmos, para que o Senhor possa então multiplicar essas sementes em nós. Semente do conhecimento, a semente do trabalho, a semente da caridade, da fraternidade, da compreensão, do auxílio. Como disse nossa irmã, quando pede toda sexta-feira a força para aqui chegar, chega. Quando nós fazemos o propósito de vir, a gente vem. Nós estamos falando que quantas pessoas acabaram por esquecer que a casa ia abrir? Quantas pessoas poderiam aqui estar e não estão? Mas vocês aqui vieram. Vocês guardaram a data certa, o momento de vir, e aqui chegaram. Esforço de vocês. E o Senhor vos recompensa, trazendo todo este grande banho de luz, toda essa força energética para dar coragem para um ano novo. Ajuda com esses amigos espirituais que nos acompanham, porque são nossos amigos. Às vezes não estão fazendo umas coisas muito certas com a gente, às vezes ficam ali mandando uma ideiazinha meio errada, mas são nossos parceiros, nossos companheiros de jornada. Eles precisam da mensagem, precisam da ajuda, e vão ser ajudados também, porque aqui vieram conosco. Percebemos que é um quadro muito interessante. E aí, aquele que tem, será dado mais. A nós, que já temos um grande esclarecimento que a doutrina espírita nos fornece, receberemos ainda mais. Uma outra trabalhadora nossa da casa, já com idade boa, vamos dizer assim, antigamente, dor. Hoje fala assim, ó, cadê as dor? Então, ela falou que nem no médico vai, porque não tem dor, não sente dor mais. As nossas dores são amenizadas na medida em que nós tiramos a dor do próximo. O que é melhor? Ficar correndo atrás de remédio para dor, ou buscar a verdadeira cura, que é você ajudar o próximo para que o Senhor nos ajude? Porque você vai no médico por uma dor, te dá o remédio para aquela dor, piora mais ainda. Então não adianta. Não é que piora, machuca outro órgão, né? Então vejam, qual é a verdadeira jornada que nós temos que empreender na vida? A jornada correta, verdadeira, sincera, da modificação que Jesus nos ensinou. Pensem comigo. Se Jesus é o médico de nossas almas, Ele é o médico das nossas almas.
Deus o enviou para nos dar o caminho a ser trilhado. Não tem outro caminho. Se houvesse, ele tinha falado. Porque ele nos ama. É como uma mãe, um pai que ama, que vai dizer: esse caminho é o caminho bom. Esse caminho é o caminho difícil. Não vá por aí, vai dar problema. Jesus não iria indicar um caminho errado. O caminho que Jesus nos indica é o da caridade. E a caridade é o que nós trabalhamos para que a gente possa estar nesse trato diário, fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então, recapitulando, nesta manhã de hoje, 2023, ano novo, vida nova, ponto de interrogação. Ano novo, vida nova? Ou ano novo, vida igual? Vamos buscar um 2023, vida nova, melhor. Vida nova, melhorada, modificada, para melhor. Que também pode piorar. Pode ser um ano novo, mas uma vida nova, complicada, desgringolada, né? Sabe, Celso, eu vou te contar um negócio bem rápido para você. Quando se foi o amado, saiu do mar, minha casa virou de ponta fora, sabe? Aí veio a encrenca do filho com o primo, dentro de casa, com meu irmão. Meu irmão ia sair de casa, porque o sobrinho já tinha saído, era drogado. Foi lá e fez a tal da bagunça. E eu quase fui parar no hospital. Aí, quando comecei a fazer minha oração, e não, fui falando com meu irmão, não, toda a vida nós acertemos, eu com você, agora eu preciso muito, porque eu não tenho condições financeiras, não tenho nada, você me ajuda e deixe eles para lá. Tá. Peguei, fui na casa do filho, falei umas verdades para ele e falei com o sobrinho, toquei os dois de casa, tá? E o filho está lá morando, mãe, não quero saber da tua vida e você não vai saber da minha. Ponto. Teu tio me ajuda, teu tio está até hoje, ele é doente, porque ele pegou 2 Covid, meu irmão, tacou com mão, ele ficou quase para morrer, sabe? E tá aí, tá vindo na casa espírita, tá me ajudando, tá? E nós estamos indo. Sim. Né? Então, por quê? Porque eu tenho muita fé aqui. É o lugar que eu nunca vou sair, nem quando eu encarno. Então, eu não vou sair daqui. Justamente, esse depoimento vosso mostra que você teve uma boa resolução de uma problemática que estava envolvida. E aí eu te falo assim, não foi à toa que você tomou essa posição de não ficar ao lado do seu filho, que depois você ia sofrer com ele, porque ele já não estava sendo bacana contigo. Ele não estava cumprindo a lei de Deus, que era honrar os pais, né? Mas o seu irmão se tornou o companheiro, porque companheiro é aquele que anda junto, e não é somente no sentido como o pessoal aplica hoje em dia, na parte amorosa, sexual, mas o companheiro é aquele de jornada, aquele que está ao seu lado, como vocês são meus colegas, meus companheiros de jornada, nós estamos juntos nessa caminhada de aprender e se melhorar. Então você, com toda certeza, foi auxiliada. Aí eu digo para vocês, aonde que está a ajuda da espiritualidade? Está em resolver, auxiliar em desatar esses nós, essas dificuldades quando a gente é colocado num problema. Eles nos ajudam a ter uma boa palavra, a fazer a boa escolha, ter a boa convicção de não errar no momento crucial desse, né? Porque do contrário, se tivesse com o sobrinho, com o filho, não ia dar bom, né? Não, porque eu te digo, eles não iam ter os pais põem os filhos no mundo e acham que os filhos têm que estar toda a vida em roda deles. Sabe? E nós pensamos, eles são nossos, não são. Né? E daí,
Eles pegam, quando eles estão grandes, batem as asas. Não, nós choramos, nós ficamos com pena, mas nós não podemos fazer. Não, porque justamente nós estamos para cumprir etapas e tarefas. A tarefa de colocar o filho no mundo e educar, ela vem, é completada e realizou, aí o resto é com o filho. Claro que nós queremos que todos estejamos unidos, mas daí, como disse o outro companheiro nosso aí, falou assim, aí nós queremos o netinho fazer o bilu-bilu. E tá bom, né? Porque daí é um compromisso do pai e da mãe. Mas, então veja, é nesse sentido que a gente fala que os irmãos espirituais Bezerra nos auxiliam nessas problemáticas. Eles estão nos auxiliando. É numa dor, é numa doença que a gente nem imagina que tenha e de repente se curou e a gente nem viu o que aconteceu. Eles não precisam ficar dizendo, olha, te curamos aqui, hein? Não, simplesmente eles ajudaram. É desviar um caminho que ia dar problema, encontrar uma encrenca, uma resolução de problema familiar, apaziguando os ânimos. Eu não deixo o filho falar nada. Não deixo mesmo. Então, veja que interessante. Dentro do Espiritismo, nós temos instruções de como agir em cada momento. É claro que quando o filho toma o seu rumo, você não vai deixar de ter o sentimento amoroso, carinhoso, fraternal, orar pelo filho, né, pela família dele, pelos seus netos. Só que ele vai construir um outro núcleo familiar dele. Ele vai seguir a vida dele, né? E isso faz parte da vida. Mas, então, como estávamos recapitulando, o 2023 ele tem que ser novo. Tem que ter o renovo. Nós temos que deixar para trás, como eu recebi de mensagem, nós temos que deixar para trás aquilo que nos tomou algum tempo de forma desnecessária. Puxa vida, perdi tempo com aquilo, não vou mais perder tempo. Então, nós temos que realmente realizar modificações e melhoramentos. É o que eu digo para o meu irmão, eu perdi muito tempo na minha vida, né? Agora eu quero seguir em frente. Temos que aproveitar o tempo que nós estamos recebendo de Deus. E está correndo muito ligeiro, né? Está correndo o tempo. E a cada dia nós não sabemos o dia de amanhã, não é mesmo? Lá atrás nós estávamos com o problema do Covid, aí depois problemas outros, e agora o que vai vir? O que virá? O que nós vamos fazer com o tempo que Deus nos concedeu? Porque pode ser que daqui a pouco eu bato com as botas, como se diz, né? Hoje nem usamos mais botas, é tênis, né? O chinelo, vamos bater com os chinelos, com as botas, com o tênis. Mas é isso, a realidade, gente. É a verdade como ela é. Pode ser que esteja tudo bem, de repente seja mandado embora. E aí, o que eu vou fazer? Hoje vou me você transformar. faz anos, amanhã você não sabe. Hoje eu assopro velhinha, amanhã não sopramos mais. Vamos soprar velhinha lá no outro lugar. E aí? O que plantamos? Para onde nós vamos? Então é bom, digo para vocês, bom que nós estejamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, porque não é minha. Estamos falando do Evangelho, estamos falando do ensinamento de Jesus, né? A casa nos traz, através de Bezerra, esse conhecimento. A gente só replica, mas eu vos digo, temos que estar atentos, espertos, vigiando e orando. Vigiando e orando. Muito bem, agradeço a atenção de vocês. Vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar as atividades. Convido a todos, então, para que possamos estar com os pensamentos em Jesus e pedindo ao mais alto que possa envolver a cada um de nós, a todos os tarefeiros desta casa, encarnados e desencarnados, a todos nós que somos aqui pacientes e atendidos, a todos os nossos irmãos neste planeta, que possamos todos receber a graça do Senhor em nossas vidas, que possamos ter a boa resolução nas boas escolhas
para que a nossa jornada ela tenha um bom direcionamento com as sementes do bem, da fraternidade, da caridade, da transformação íntima sendo plantadas, sendo regadas, para que os frutos doces da vida sejam por nós mesmos neste amanhã colhidos. Que a paz esteja conosco e vamos na proteção dos guardiões amigos. E que assim seja. Que seja. Obrigado a todos. Parabéns pra você.